Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma edição aqui na Qira TV, no programa Conversa Religiosa. Antes de mais nada, deixa-me agradecer a Deus por ter nos dado saúde e disponibilidade de estarmos aqui para lhe trazer este programa, este conteúdo que não só ajuda a você, caro irmão muçulmano, entre outros. E hoje a nossa conversa é sobre mesmo o jovem no Islã. Jovem dentro da religião islâmica. Isso nós iremos mastigar, eu vou usar este termo, iremos mastigar aqui. E para melhor nos esclarecer este tema, estou com o eminente Sheikh Ismail Matano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cumprimento o nosso telespectador que está a acompanhar o programa agora. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh e boa tarde para os novos muçulmanos. É verdade. O nosso tema hoje é sobre jovem islâmico. E para começar mesmo, Sheikh, como é que olhas para o comportamento da camada juvenil dentro da religião islâmica, tendo em conta das atrações do mundo hoje em dia? Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Louvado seja Allah, paz e bênção para o mensageiro de Allah. Primeiro, dizer que falar de jovens, da juventude, é falar daquelas figuras que o Islã se orgulhou tanto por eles. Allah subhanahu wa ta'ala nos caracteriza os verdadeiros jovens no Corão e o profeta sallallahu alaihi wasallam elevou o nome de jovens, isso através da sua biografia, o seu historial. Então falar de jovem é falar de uma fase muito privilegiada, porque é com esta fase que a pessoa consegue fazer muita coisa. É por essa razão que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na voz de Ibn Abbas radiyallahu anhu arlah, ele sempre dizia que Allah subhanahu wa ta'ala não enviou nenhum profeta senão um jovem. Ma ba'atha Allahu nabiyyan illa wa huwa shab. Que Allah subhanahu wa ta'ala não enviou nenhum mensageiro, nenhum profeta senão quando ele era jovem. E Allah subhanahu wa ta'ala, quando repara, quando olha para os jovens, Allah subhanahu wa ta'ala nos fala desta força, desta qualidade que é impossivelmente quase dizer que é muito difícil encontrar, né, com outras pessoas, com outra fase, não é? Então o profeta Allah subhanahu wa ta'ala no Corão fala acerca de o nosso profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nós sabemos que o Ibrahim alayhi salatu wassalam tinha seu pai, o seu pai era Azar e não era muçulmano. Seu pai e o seu povo, eles adoravam ídolo em vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Então quando chegou aquela fase do profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam de ir acabar com este cenário, com este problema, que é adoração fora de Allah subhanahu wa ta'ala, o Ibrahim alayhi salatu wassalam foi até onde havia aqueles ídolos e ele destruiu todos eles, apenas deixando um ídolo, para servir de uma lição para aqueles que adoravam os mesmos. Então quando voltaram, eles viram a situação e perguntaram uns aos outros que man fa'ala hadha bi alihatina innahu lamina adh-dhalimin, que quem fez isto com os nossos deuses, de fato ele é um injusto. Então alguns responderam que sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Alguns responderam que esta situação, todo este mal aqui, nós escutamos, ouvimos a um jovem e este jovem era chamado, o nome dele é o Ibrahim. Então Allah subhanahu wa ta'ala nos conta esta passagem no Corão, que o Ibrahim alayhi salatu wassalam destruiu os ídolos para só a unicidade que seja somente para Allah subhanahu wa ta'ala. E tudo isso aqui aconteceu quando o profeta Ibrahim alayhi salatu wassalam era jovem. Então esta mostra quer dizer, todo este acontecimento mostra que o jovem tem uma força que o Islã precisa muito deles. E mesmo para o tempo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz: Nasarani ash-shabab hinama khadhalani ash-shuyukh, que foram os jovens que me apoiaram quando os mais velhos tentaram me humilhar.
quando os mais velhos tentaram me expulsar. Foram os jovens que apoiaram o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, na verdade, falar da juventude, falar de jovem, é de falar de figuras que precisa os muçulmanos tentar rever e ver qual é a posição de jovens que tem dentro do Islã. Porque se formos a ver o comportamento e a relação que os nossos jovens atuais estão a ter, podemos encontrar muita dificuldade e muita separação, que já cortamos a relação que normalmente tinha que acontecer ter dos jovens e o Islã em termos daquele contacto, em termos daquela ligação. Porque hoje, infelizmente, subhanallah, é muito difícil encontrar jovens dedicados ao Islã. É muito difícil encontrar jovens que tentam elevar o Sunnah, tentam elevar o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto que normalmente isso não tinha que acontecer. Allah subhanahu wa ta'ala ainda nos fala acerca daqueles que foram para a caverna. Allah menciona isso no Surat al-Kahf. Aquelas pessoas que foram na caverna estavam a deixar sua zona, porque lá naquela zona deles havia maldade, havia pecado, que eles não queriam se misturar com aquelas pessoas que praticavam. Eles saíram para numa mata, e entraram numa caverna. Ficaram lá alguns dias. Essas pessoas, queridos irmãos, não eram senão jovens. E Allah subhanahu wa ta'ala fala no Corão dizendo: Innahum fidyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Eles, na verdade, eram jovens que mostraram a fé em Allah subhanahu wa ta'ala, em seu Senhor, wa zidnahum huda, e Allah subhanahu wa ta'ala aumentou a eles a orientação e a fé. Então, hoje, se formos a comparar o essencial que tem de acontecer no jovem relativamente ao Islã, podemos encontrar muitas diferenças. Podemos encontrar que os nossos jovens de hoje estão muito longe deste essencial. Hoje é muito difícil você encontrar, são pessoas, quer dizer, um número muito insignificante, um número muito inferior, muito pouco. Hoje é muito difícil encontrar numa zona, num bairro, encontrar pelo menos 3, 4 jovens que memorizaram o Corão. Hoje é muito difícil encontrar jovens dedicados, jovens atualizados, que sabem o Sunnah do nosso querido Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que sabem o dua, que lêem o dua de saída de casa, que sabem o dua, que sabem o que se diz quando a pessoa esquece algo no salat, e que sabem qual é o tempo que a pessoa tem de fazer sijda de sahau, aquele sijda de esquecimento. Qual é o tempo que se faz antes de salam e depois de salam? Vai encontrar, enquanto o jovem não sabe disso aqui. Hoje, assim como hoje encontra jovens que não têm alguns surat do Corão na sua memorização, na sua cabeça. Mas se formos a ver, porque o nosso jovem de hoje está muito ligado para o que diz respeito a coisas mundanas. A coisas mundanas, quando falamos de coisas mundanas, todo jovem está aí. Todo jovem perde seu tempo, muito tempo, na procura e na preocupação de coisas que não vai lhe valer nada perante Allah subhanahu wa ta'ala, tratando das mesmas coisas, mas para o Islã ele é uma pessoa quase zero, que não tem conhecimento para tal. Então, se formos a comparar, encontramos aqui muita separação, encontramos que os nossos jovens não estão a levar o essencial que o profeta sallallahu alaihi wasallam tanto elogiou a eles. O profeta sempre dizia: Nasarani ya shabab, foram jovens que me apoiaram. Hinama khadalani ya shuyukh, naquela altura que os mais velhos estavam a me humilhar. Então não é o jovem de hoje que o profeta sallallahu alaihi wasallam se orgulha. Um jovem que não sabe ler o Surat al-Fatiha no Salat por completo da melhor forma. Um jovem que não sabe qual é o dua que se recita depois da pessoa acordar, não é? Antes de dormir e depois de dormir. Um dua que se recita a pessoa quando sai de casa, depois de voltar. Esses jovens não sabem porque estão só dedicados para outras coisas e ficam distantes para o dino de Allah subhanahu wa ta'ala. Então há muita
a diferença dos nossos jovens atuais e aqueles jovens que o Islã tanto elogiou, tanto elevou o nome deles. Falando mesmo em dedicação e elevação, mas por que que os nossos jovens religiosos, mesmo tendo um conhecimento básico, eles sempre estão a se abanar dentro da religião islâmica? Bem, eu acho que a solução nisso está, primeiro, neste mesmo jovem tentar fazer uma revisão de si mesmo. Tentar comparar o desempenho que ele está a ter relativamente para aquele tempo que o profeta sallallahu alaihi wasallam e os seus companheiros, o que eles faziam. É tentar comparar se realmente ele está a se dedicar, assim como o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz, ele quer, tanto recomendou aos jovens ou não. É tentar fazer uma revisão de si mesmo, se estudar, ver se realmente ele está a tentar se dedicar para estar neste grupo que o profeta e o Islã tanto desejou. Então, primeiro é voltarmos para o essencial, tentarmos estudar, se não tem uma coisa que estamos a falhar, e nisso o que vai ajudar muito é a parte de sinceridade. É a parte de sinceridade e sabermos que o Islã sempre precisa desta força de jovens. Sinceridade, nem a intenção, de intencionar no que você faz. Estas são as palavras do nosso eminente Sheikh. Qual é o conselho que deixas para os jovens que estão a assistir à nossa edição desta semana, para que se afaste dessas coisas maléficas, para que ele se endireite? Qual é o conselho que deixas para o nosso caro telespectador que está a acompanhar esta edição desta semana? Sim, e o conselho que eu deixo para mim mesmo e para todos os irmãos jovens é de primeiro tentarmos fazermos o nosso máximo neste tempo, nesta fase que nós nos encontramos, antes que seja tarde, antes que Allah subhanahu wa ta'ala nos tira deste tempo, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele fala acerca de fases e ele diz: "Ightanim khamsan qabla khams", aproveitem 5 coisas antes das outras 5 coisas aparecerem. E uma das coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam ele menciona é aproveitarmos a nossa juventude antes de sermos pessoas incapazes, pessoas adultas que não vão conseguir fazer o que normalmente deveria fazer nesta nossa fase juvenil. Então, porque quando a pessoa passa dessa fase, muita coisa torna difícil fazer. Tem pessoas que já passaram nessa fase, que desejam fazer muita coisa, mas não tem como. Tem pessoas que gostariam de sempre fazer solat em Jamá na mesquita, mas não conseguem porque a idade é avançada. Se vai no tempo de Dhuhr, Asr é normal não ir, porque os joelhos estão a doer, a cintura está a doer, todo o corpo está a reclamar. Muita coisa que pessoas que já passaram nesta fase desejam fazer, que até eles dizem que, subhanallah, se eu tivesse de voltar atrás para fazer muita coisa que eu não consegui fazer, para eu conseguir tentar ler e memorizar o Corão, livro de Allah, para tentar eu dedicar-me para madrasa, aprender o Islã de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, queridos irmãos jovens, eles não têm mais esta oportunidade, mas nós ainda que estamos nesta fase juvenil, temos muita chance e muita oportunidade de aproveitar, ter estas qualidades. Então, este é o conselho que deixo para mim e para todos os meus irmãos jovens. Alguém diz que quando ouve a palavra aproveitar, ele já começa a aproveitar de outra forma. Não é dessa forma que estás a pensar. Aproveitar mesmo é como o nosso chefe estava a dizer aqui, ler o Corão, tentar ir à madrasa. Já estamos na reta final do nosso programa, da nossa edição desta semana. Prometemos voltar na próxima semana com mais e muito mais. Mas antes disso, deixa últimas considerações, chefe, para o nosso telespectador lá em casa. As últimas considerações, só aconselhar para todos os irmãos muçulmanos, jovens e não jovens, para sempre ficarem atualizados com esses programas, porque é um nema, é dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala, é favor de Allah subhanahu wa ta'ala, porque hoje afinal nós podemos acompanhar
ensinamentos religiosos a partir dos nossos telefones, não é? Não é mal sempre estarmos dedicados, sempre estarmos atentos nesses programas para tentarmos aprender coisas novas para o nosso Islã estar sempre em pé. Fica atualizado e atualiza o outro irmão que ainda não sabe da existência da Qira TV. Então partilha este vídeo, se gostou deixa aquele teu like, comente do que você achou do tema, qual é o tema que gostarias que nós trouxéssemos para você, caro telespectador. Nós ficamos por aqui na promessa de voltar na próxima semana, inshallah, quando forem pontualmente às 16 e ponto. Nós ficamos por aqui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.